Eu tenho amores desse lado da vida, que eu não troco, que eu não abro mão de jeito nenhum. Sempre que eles precisarem de um ombro, eu sou 2 em 1. Aqui nessa usina de amigos, eu corro muito menos perigo. No exercício do amor cristão, cada dia uma nova irmã, um novo irmão. Eu tenho amores do outro lado da vida, que me amparam de um jeito muito especial. Também tiveram que vencer o mundo numa veste carnal. Me amam com amor jamais visto, são todos tarefeiros do Cristo. E além de amigos tenho o meu guardião, e ter um amigo um anjo inspira paz, oração. Quem tem amigos nunca estará sozinho. A amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos e ajuntar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Canções de amizade vão pela eternidade, seguem semeando paz, serão esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito, mas que diferença. Pode rir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Seja bem-vindos nessa usina de fazer amigo. Eu tenho um amigo meu tão sublime, ele é leão, ele é cordeiro, ele é o governador. Governa minha vida, o chão que eu piso é meu rabi, meu Senhor. Foi uma flor no meio do lodo, pregou e deu a vida por todos. Deixou no mundo suas pegadas de luz, é meu amigo do peito, o nome dele é Jesus. Quem tem amigos nunca estará sozinho. A amizade é um lenitivo no caminho. A gente se apoia um no outro, cai, levanta, segue em frente e vai. Fazer amigos e ajuntar tesouro no céu. Um amigo sincero, ele é pra sempre fiel. Canções de amizade vão pela eternidade, seguem semeando paz, serão esquecidas jamais. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito faz a diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Sejam bem-vindos nessa usina de fazer amigos. Um sorriso no olhar, fidalguia e respeito é benevolência. Gentileza, educação, acolher sem preconceito, mas que diferença. Pode vir, pode chegar, pode se aconchegar e até cantar comigo. Sejam bem-vindos nessa usina de fazer amigos. Epa! Boa noite, meus amigos, irmãos da TV Nova Luz. Hoje nós vamos conversar sobre o tema Escala Espírita, que está no Livro dos Espíritos, das perguntas 100 a 113. Esse tema, Escala Espírita, está logo no comecinho da segunda parte do Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita, né, da vida espiritual.
E essas perguntas, escala espírita, vai da pergunta 100 até a 113. E é muito interessante, então, por que Kardec abordou esse tema? Uma das primeiras coisas que ele percebeu logo de cara, né, quando ele começou a conversar com os espíritos, é que eles não estavam todos no mesmo nível, nem intelectual e nem moral. Eles não tinham todos os mesmos conhecimentos. E outra coisa que ele observou também é que ele não poderia confiar quando um espírito dava um nome ilustre. Eu sou Sócrates, eu sou Platão, eu sou Galileu. E ele então aprendeu que muitas vezes os espíritos usavam falsos nomes para poder tentar passar ensinamentos, só que eles não tinham conhecimento suficiente, né, para poder ter essa missão. Muito bem, Kardec precisou, além de entrevistar os espíritos, ele precisou também saber investigar os espíritos para poder avaliar primeiro, se eles eram quem diziam ser, e segundo, pelo teor, pelo conteúdo da mensagem, ele poder avaliar se aquele espírito era ou não um espírito superior e, portanto, um dos responsáveis por trazer para nós esse conhecimento que Kardec batizou de espiritismo. Então ele estabeleceu uma divisão em 3 ordens principais. E essas ordens principais ele fez algumas subdivisões. Na verdade ele fez ao todo 10 subdivisões. Mas ele deixou bastante claro que essas divisões não eram estáticas, não eram absolutamente claro. Aqui termina um, aqui começa outro. Não. Na verdade nós, espíritos, meio que estamos caminhando em todas as divisões, certo? Como nós somos espíritos que moramos num planeta de provas e expiações, nós estamos ali pelos espíritos da terceira ordem, que é por onde a gente vai começar. Mas deixando claro que a transição entre uma subdivisão e outra, ela não é absoluta, ela é mais uma classificação didática e pedagógica do que exatamente prática. Então vamos começar, como Kardec fez, pelos espíritos de terceira ordem, que são espíritos imperfeitos. É onde nós estamos, né? Então vamos ler aqui espíritos imperfeitos, características gerais. Kardec fala assim pra gente: predominância da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus, não. Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Então, nas 10 subclasses lá que Kardec estudou ou colocou para a gente de forma didática, a primeira delas é a dos espíritos impuros. Esses seriam aqueles nossos irmãos que ainda vivem no mal, ainda se comprazem no mal, ainda ficam satisfeitos de prejudicar alguém ou de atrasar o desenvolvimento, de atrasar a ascensão de outros irmãos, né? Então esses são os espíritos que ainda vivem no mal. Se outras crenças admitem a existência de demônios, seria nessa classe que eles se encaixariam. Como nós sabemos, o espiritismo não existem demônios, existem sim esses irmãos que ainda são um pouco mais atrasados e que ainda não entenderam que o caminho da felicidade é o caminho do bem. E tem um trechinho que eu separei aqui que eu acho importante a gente ler, que diz assim, quando encarnados, os seres que eles constituem, esses espíritos, né, são inclinados a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a malícia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, na maioria das vezes
sem motivo. E, por ódio ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a categoria social a que pertençam. Vamos repetir, são flagelos para a humanidade, seja qual for a categoria social a que pertençam. E o verniz da civilização não os livra da maldade e da perversidade. Então, esses seriam os nossos irmãos da 10ª classe, espíritos impuros ainda. E aí, na continuação, Kardec estabelece aqui a 9ª classe como espíritos levianos. Espíritos levianos, eles seriam mais zombeteiros e inconsequentes do que maus, exatamente. Então, na sua comunicação com os homens, costumam ter uma linguagem divertida, espirituosa, mas sem profundidade nenhuma. Dali, dos espíritos zombeteiros se comunicando com os homens, você não vai tirar nada. Vai espremer e não vai sair ensinamento nenhum que seja proveitoso. A 8ª classe seria a dos pseudo-sábios. E aqui a gente começa a entrar numa área que precisamos ficar muito atentos. Vamos primeiro falar dos pseudo-sábios. São espíritos que têm algum conhecimento, mas que se consideram mais sábios do que realmente são. Então eles costumam usar uma linguagem séria, eles costumam se colocar como orientadores, mas no seu discurso aparece a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação. Como eles se acreditam sábios, eles não admitem contestação. E aqui o perigo que existe é que os médiuns, os médiuns aqui entre nós encarnados, têm obviamente uma pretensão a que sempre receba espíritos de luz que vêm trazer orientações muito proveitosas para todos nós. Então, se algum médium for vítima aí de um espírito pseudo-sábio, e ele não quiser admitir essa possibilidade, achar que por ele só vem espírito de luz, ele corre o risco de estar seguindo uma entidade que pensa que sabe mais do que verdadeiramente sabe. E aí sabe Deus se a intenção dessa entidade é prejudicar ou é simplesmente ganhar destaque, ganhar o respeito de um grupo de encarnados que ele não merece ainda, ele não tem conhecimento suficiente para ter esse respeito. Então os espíritos pseudo-sábios são espíritos que precisamos ter muita atenção. Na verdade, em toda comunicação mediúnica, precisa ser muito atento na análise da mensagem, para não cairmos em armadilhas, ok? Vamos lá. A 7ª classe fala dos espíritos neutros. Olha, esses espíritos neutros, eles não são nem bastante bons para fazer o bem, nem bastante maus para fazer o mal. Eu recomendo que leiam o depoimento do espírito Angeli, Nulidade sobre a Terra, no Céu e o Inferno, no capítulo 7, Espíritos Endurecidos. A segunda parte, aquela parte dos depoimentos dos espíritos. Angeli, uma nulidade sobre a Terra. Eu confesso que quando eu li o Livro dos Espíritos, quando eu li o Céu e o Inferno a primeira vez, eu fiquei muito assustado com o depoimento desse espírito. Porque a gente compreende facilmente que espíritos maus sejam sofredores. Por eles terem feito mal, eles merecem muitas vezes passar por expiações difíceis para poder aprender o caminho do bem, sofrendo na pele o mal que eles causaram aos outros. É fácil entender que os espíritos bons sejam encaminhados para boas áreas, para tarefas edificantes, e que já vivam algo da felicidade, não a felicidade plena que os espíritos puros gozam, mas já tenham momentos felizes pelo bem que fizeram. Agora, no caso desse espírito Angeli, é muito curioso porque ela não fez nenhum mal,
não tem nenhum crime daquele que ela tenha que se arrepender, não prejudicou ninguém, também não fez o bem, foi casada, teve filhos, e nem assim o tempo dela, enquanto encarnada, foi útil para a sua elevação. Nem na condição de mãe, tendo tido a missão da maternidade, né, maternidade e paternidade, que são missões que Deus nos confia, nem assim ela não se livrou de passar toda uma encarnação numa condição nula. E isso é problema, porque foi desperdiçado todo o tempo, todos os recursos que uma encarnação demanda, e não foi usado em progresso. Então eu recomendo que vocês leiam esse depoimento, Angeli, Nulidade sobre a Terra. O Céu e o Inferno, capítulo 7, Espíritos Endurecidos. Continuando na nossa escala espírita, nós temos aqui a 6ª classe, que é dos espíritos batedores e perturbadores. Bom, aqui Kardec não definiu nessa classe características especiais para esse grupo. Na verdade, qualquer espírito que está sendo classificado aqui numa das outras classes que a gente colocou, numa das outras 4, eles podem fazer parte desses espíritos aqui batedores e perturbadores. Na verdade, eles gostam de produzir fenômenos para causar medo, para causar espanto nas pessoas, então eles se utilizam das possibilidades do meio material para causar então esses efeitos, e aí trazer algum efeito sobre nós encarnados. Bom, a gente continua aqui. Aqui então a gente terminaria essa classe dos espíritos, como é que Kardec chamou? Espíritos imperfeitos. E nós vamos entrar aqui na segunda ordem, espíritos bons. Bom, eu falei já que nós somos habitantes de um planeta de provas e expiações. Então quase todos nós estamos incluídos numa das classes que a gente já falou, dos espíritos imperfeitos. Aqui nos espíritos bons, Kardec já diz que existe a predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Uns se destacam pelo saber da ciência, outros pela bondade. Os mais adiantados aliam as duas coisas. Eles ainda não estão completamente desmaterializados, senão seriam espíritos puros, certo? Mas já são espíritos bons, que o mal já não passa pela cabeça dos bons espíritos praticarem o mal, prejudicar ninguém. Estou continuando na classificação que Kardec coloca para nós. A 5ª classe é dos espíritos benévolos. Espíritos benévolos, ele coloca como a principal qualidade é a bondade. Eles evoluíram mais no aspecto moral do que intelectual. Vale a pena aqui a gente ressaltar que isso é mais raro. De uma forma geral, é mais fácil a gente se destacar, ou melhor, a gente aprender no campo intelectual do que no campo moral. Em outras palavras, traduzindo para uma linguagem bem nossa, bem terrena, é muito mais fácil você se formar em engenharia ou medicina do que você se tornar uma pessoa menos egoísta ao longo de uma vida. Mas espíritos benévolos seriam esses, aqueles que se destacaram mais pela bondade do que pelo conhecimento. A 4ª classe seria o outro lado da moeda, né? Os espíritos de ciência. Eles se destacaram mais pelos elevados conhecimentos do que propriamente pela elevação moral. É claro que se eles são espíritos bons, eles não estão arrasados moralmente, certo? Mas se desenvolveram mais intelectualmente. Se destacam por conta disso. São grandes cientistas, grandes artistas, né, que se destacaram no campo das artes. Mas enfim, essa seria a 4ª classe, os espíritos de ciência. A 3ª classe seriam os espíritos de sabedoria. Aqui eles aliam mais o nível de
caráter intelectual e moral e também tem bastante conhecimento. Então, só colocando aqui um limite, né, para eles serem espíritos de sabedoria, para estarem classificados como espíritos bons ainda, eles ainda não têm o conhecimento ilimitado. Eles têm um conhecimento já bastante desenvolvido, já bastante amplo, comparado aqui com a maioria de nós, mas ainda não têm conhecimento ilimitado. E por fim, completando aqui a classe dos espíritos bons, nós temos os espíritos superiores. E aí eu vou ler aqui um trechinho do Livro dos Espíritos que diz assim, ó, espíritos superiores reúnem em si a ciência, a sabedoria e a bondade. Sua linguagem, que só transpira benevolência, é constantemente digna, elevada e muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem as mais justas noções sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Então, muitas vezes a gente vê livros aí da doutrina espírita que tem coisas não muito claras, como acontece também no Livro dos Espíritos, nos livros da codificação, que as coisas não são mais claras porque a gente não tem condição de entender. No nosso próprio estudo a gente vai tocar num ponto desse, daqui a pouquinho, aqui na frente. Bom, já falamos dos espíritos imperfeitos, já falamos dos espíritos bons, e agora a gente chega na primeira classe, que é a dos espíritos puros. Bom, os espíritos puros, Kardec diz assim para a gente, ó, características gerais, nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Item 113, primeira classe, classe única. Kardec não estabelece divisões na primeira ordem dos espíritos puros. Então ele bota assim, classe única. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é susceptível a criatura, não tem que sofrer mais provas nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Os espíritos puros gozam de inalterável felicidade, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, vivida em perpétua contemplação. E é importante essa colocação, porque antigamente, né, as crenças diziam, ou dizem ainda, outras crenças, que uma vez conquistado o paraíso, você vai ficar lá em contemplação perpétua, ouvindo o anjo tocar harpa o tempo todo. E aqui, Kardec explica para a gente que essa não é a felicidade de um espírito puro, vivendo uma ociosidade que não tem nada de produtiva. Em outras palavras, o espírito puro trabalha. E sobre isso a gente vai falar também. Mas Kardec estabelece nesse momento, né, em 1857, ele não estabelece classes entre os espíritos puros, até porque nos faltam elementos cognitivos para entender um espírito puro, ainda mais para discutir classificação. Fica complicado. Entretanto, na Revista Espírita de fevereiro de 1868, o espírito Lacordaire trouxe uma mensagem de que, chegado no nível de espírito puro, isso foi 1868, contra a edição do Livro dos Espíritos de 1857, portanto 11 anos depois, chegado ao nível de espírito puro, inicia-se uma nova jornada de crescimento espiritual, em que o nível máximo dessa classe de espíritos puros é o nível dos cristos, os espíritos crísticos. Ainda nessa comunicação, Lacordaire diz que, uma vez atingido esse nível, e só aí, o espírito se torna infalível, mesmo quando encarnado em corpo físico. Então, somente nesse momento,
Quando um espírito atinge o nível de um Cristo, ele está em condições de encarnar em qualquer orbe sem chance mais de errar. Não vai errar mais. E os espíritos crísticos, eles têm a responsabilidade de conduzir as comunidades planetárias. Então não é pouca coisa não. A gente fala que Jesus é o governador do nosso planeta. Não sei se ele é governador de outros planetas, mas nós temos um Cristo para o planeta. Devemos ter um Cristo, né, para o nosso sistema solar, um Cristo para nossas galáxias. Então a gente vê que essas escalas de crescimento espiritual, elas não terminam, né? Porque um espírito crístico, como o nosso Jesus Cristo, por exemplo, que ele já é responsável pela condução do planeta Terra, por todo o projeto de vida, de estabelecimento das leis físicas e humanas no planeta. O planeta começou, a história do planeta Terra começou há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, nesse momento, mais ou menos nessa época, saiu lá uma bola de fogo do Sol, veio viajando no tempo e no espaço até atingir a posição que está hoje, numa órbita constante e segura em torno do Sol. E há 4,5 bilhões de anos, o Cristo, o Jesus, já era um espírito crístico. Então, se nada na natureza está estático, se tudo está em evolução, é de se imaginar que Jesus, que já era um Cristo há 4,5 bilhões de anos, de lá para cá, evoluiu. Então, existe essas escalas de evolução, elas vão no nível que a gente não vai ter condição de entender, de compreender, de discutir. Mas pela lógica, a gente avalia, imagina que não acabe essas escalas. E aí, aqui, antes da gente terminar a nossa conversa, nós temos que considerar aqui um ponto muito interessante, porque é muito comum nós ouvirmos numa discussão, num estudo espírita, as pessoas falarem, né, que, puxa, mas eu trabalho tanto aqui, quer dizer que quando eu me tornar um espírito puro, eu vou continuar trabalhando? E por que? De onde vem essa ideia? Essa ideia vem do fato de que a gente associou o trabalho a uma coisa negativa, uma coisa que exige esforço, que nos deixa cansados, que é uma obrigação. E, no entanto, o trabalho na espiritualidade superior não é cansativo. Ele não tem esse viés de ser um esforço, de ser uma coisa, uma obrigatoriedade, no sentido de que nós temos que trabalhar para sobreviver, para nos manter vivos, para ganhar o pão de cada dia. Então, na espiritualidade superior, eu compararia, talvez, o trabalho espiritual ao trabalho que nós temos, enquanto pai, enquanto mãe, para ensinar o nosso filho, bebezinho, a caminhar, a andar. A gente ajuda, incentiva, ele levanta, ele anda, ele cai. E isso tem alguma coisa de cansativo? Muito antes de ser cansativo, é prazeroso, né? A gente tem prazer de ver o nosso filho crescer, evoluir, aprender a andar, deixar de se locomover engatinhando e passar a caminhar. Então, da mesma forma, os espíritos superiores, os espíritos puros, ele tem o prazer de nos ajudar a crescer. E certamente se entristecem quando nós nos recusamos a aprender a seguir o caminho do bem e insistimos no caminho do mal por facilidades, por egoísmo, por egocentrismo, enfim, por diversas razões que vão nos levar a conquistar prazeres materiais. A gente dispensa muitas vezes a oportunidade de ser útil, de ajudar um irmão, de levantar o caído e de empregar o nosso tempo em favor dos outros, em vez de fazer apenas em proveito próprio. Então, nesse momento, a espiritualidade superior deve ficar triste conosco, esses nossos mentores, né, nosso anjo guardião, porque estão ali para nos ajudar, fazem isso com toda boa vontade. Muitas vezes nós recusamos as suas orientações. Bom, essa era a nossa conversa para essa noite de quinta-feira, que, aliás, como essa palestra vai para a internet, ela pode ser vista em qualquer dia, não só na quinta-feira, em qualquer hora e não só à noite. Mas fica aqui o nosso recado sobre a escala espírita. Eu espero que tenha sido de
utilidade, que vocês tenham gostado da conversa. Muito boa noite.